O mundo político brasileiro aguarda com expectativa a próxima decisão do ministro Alexandre de Moraes nesses novos crimes que teriam sido cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como violação da condicionalidade. Ele está em prisão domiciliar aqui, e também o fato da tentativa de fuga do Brasil para a Argentina. Essa questão do dinheiro eu reputo de menor importância, até porque a quantidade aparentemente muito grande, em razão dos volumes de recursos que nós temos falado, de desvios públicos, venda de emendas parlamentares e outras coisas, esse valor é relativamente pequeno, mas é um crime, sim. Esse que a Polícia Federal constatou, que confirma a lavagem de dinheiro. Pois bem, por que a expectativa do mundo político quanto ao próximo despacho do ministro Alexandre de Moraes? É que o prazo dado pelo próprio ministro Moraes para que o ex-presidente Bolsonaro, através dos seus advogados, se manifeste com relação a essas denúncias apuradas pela Polícia Federal e já do conhecimento do Ministério Público, o ministro deu um prazo de 48 horas, e este prazo termina no início da noite de hoje, ou mais ou menos pelas 20 horas. É evidente que o despacho do ministro não se espera para 21 horas. Aguarda-se que esse despacho seja conhecido amanhã. E, pelas expectativas que se tem, é que o ministro vai mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para cumprir a prisão, que ora é domiciliar, cumprir num quartel militar. Não esqueçamos de que, a partir do dia 2 de setembro, já, daqui a poucos dias, será julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros ex-auxiliares seus no governo passado de tentativa de golpe de Estado. E, pela apuração que tem o mundo político e jurídico, a condenação do ex-presidente é tida como certa. Não há nenhuma dúvida. A dúvida é quanto se a condenação vai determinar que ele cumpra uma pena já em regime fechado a partir de agora, ou se venha a permanecer numa prisão domiciliar em razão da alegação do seu crítico estado de saúde. No bojo dessa questão, vem lá a lembrança do caso da deputada federal Carla Zambelli. O marido da deputada Carla Zambelli, o coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Ceará, o Aginaldo, que foi presidente da Força Nacional, foi dirigente nacional da Força de Segurança Nacional e, mais recentemente, foi secretário de Segurança da Prefeitura de Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Pois bem, o noticiário de hoje dá conta de que ele, que estava na Itália com a mulher, desde quando Carla Zambelli evadiu-se para a Itália,
que o coronel Aginaldo está lá acompanhando a mulher. Mas esta semana ele foi para Israel e, em lá chegando, constatou que estava sem dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado o bloqueio de todas as suas contas. Então, pelo noticiário nacional, ele está lá em Israel, sem lenço e sem documento. Também sem dinheiro está na Itália a deputada federal Carla Zambelli, porque o ministro Alexandre de Moraes também já havia mandado suspender, bloquear todas as suas contas. Lembrando que Carla Zambelli está presa na Itália, aguardando o fim do processo de extradição. Ela já participou de uma audiência, antes não participou da primeira audiência que estava marcada porque teve um problema de saúde, mas participou da segunda audiência, permanece preso e hoje teria ou poderá ter a última audiência, em que a justiça italiana decidirá pela extradição ou não da deputada federal condenada a uma dezena de anos aqui pelo Supremo Tribunal Federal e respondendo a outro processo, o que ela saiu correndo pelas ruas de São Paulo atrás de uma pessoa de arma em punho, ameaçando matá-la. Na última quarta-feira, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Soraya Vitor, nos deu uma entrevista em que, além de outros temas, falou sobre gastos do Estado do Ceará com terceirização na saúde pública. Ela entende que o Estado está gastando demais com a terceirização, sobretudo com esse tal ISGH, que toma uma boa parte dos gastos da saúde pública, e alegou que esses gastos eram feitos sem a devida transparência. Ela estava cobrando no pleno do tribunal, quando da avaliação das contas de governo do governador Eumano de Freitas, relativas ao ano passado, Soraya cobra mais, ou melhor, cobra transparência, não é mais. Segundo ela, não há nenhuma transparência nos gastos do Estado com a terceirização. Então, ela cobra transparência. Pois bem, desde aquela mesma quarta-feira, 20 de agosto, antes de ontem, a deputada federal cearense Ana Paula, que como vereadora de Fortaleza era conhecido como vereadora enfermeira Ana Paula, por conta da sua atuação em defesa da categoria da enfermagem. Pois bem, desde aquela quarta-feira, a vereadora a deputada federal, ex-vereadora de Fortaleza, Ana Paula, mantém no ar um vídeo em que ela faz graves acusações à terceirização da saúde no município de Fortaleza. Mas para nos situarmos melhor no caso, vamos ouvir o que disse a conselheira Soraya Vitor sobre a terceirização da saúde no Estado. Vamos ouvi-la. Conselheiro, a senhora enfatizou muito essa questão da terceirização, sobretudo na área da saúde. A área da saúde do Estado do Ceará
ao longo dos anos, e aí se examinar todas as minhas declarações de voto, eu tenho tratado com muito cuidado essa questão do elemento 34. O que é o elemento 34? É a substituição de mão de obra. Essa substituição é o que se chama da substituição de atividade fim. Eu não estou falando, tá certo, de atividades meio, como limpeza, conservação, nem nada. Não. É a substituição de médico, de enfermeira, aqueles que têm no plano de carga e carreira. O que aconteceu? As cooperativas saíram de 400, em números redondos, 400 milhões para 700, quase 800 milhões. O que foi que houve de um ano para o outro para subir tanto? As organizações sociais subiram 22%. É muita coisa, tá certo? De crescimento, onde não se sabe exatamente, tá certo? O que se tem é o bolo desse número. Mas a gente precisa, e precisa, inclusive, as minhas recomendações de transparência ativa, que não foram aceitas. O Ernesto vai dar uma redação para tentar contemplar mais, mas eu preferi ficar vencida, porque eu entendo que é preciso que nos portais esses valores sejam dissecados. Quantos profissionais nós estamos falando para pagar, para pagar esse tanto? Em cada unidade de saúde, nós temos posto fiscal, nós temos hospital no interior, nós temos UPAs, tudo isso com cooperativa e o próprio contrato de gestão. Mas nós não sabemos exatamente se esse valor é um valor razoável. E, mais ainda, eu entendo que é necessário que a população possa fazer esse controle social, possa vir ao tribunal querer perguntar. Hoje nós não temos informação em nenhum portal, nem no do governo do Estado, e nem muito menos nessas organizações sociais ou cooperativas. Nós não sabemos, inclusive com esse trabalho que o próprio Ministério Público está fazendo, se essas cooperativas estão atendendo à própria lei das cooperativas. Essas cooperativas médicas estão cumprindo a lei? Nem nós sabemos, nem a sociedade sabe. Então, é por isso que eu fiz 2 recomendações que esses números estejam disponíveis, que ninguém precisa pedir, eles estejam disponíveis nos portais para que se possa saber valor, quantos profissionais nós estamos está envolvido com aquele valor, que meta esse contrato de gestão tem de atendimento, você sabe alguma? Ninguém sabe. Então é importante, como o número é muito alto, portanto, é necessário que haja um controle. Esse contrato de gestão que a senhora fala é do ISGH? ISGH. Que está no estado do Ceará há alguns anos, né, e consome um bom recurso. E ele só sobe, ele não tem nenhuma, foram 22% que subiu, muita coisa. Então, é preciso analisar. Por isso que eu entendo que é importantíssimo esse controle social com relação a esse gasto. Bom, a deputada federal Ana Paula, ex-vereadora de Fortaleza, conhecida como vereadora enfermeira Ana Paula. Por que enfermeira? Porque ela é uma das líderes do movimento em favor da enfermagem no Brasil inteiro. Ela teve uma luta muito grande com relação à definição do piso nacional da enfermagem. Foi uma vitória também dela. E ela publicou esse vídeo que tem muito a ver com essa manifestação que acabamos de ouvir da conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Soraya Vitor, com relação à questão da transparência e, sobretudo, da força dessas cooperativas. São muitas as cooperativas que têm contratos com o governo do Estado e também com a Prefeitura de Fortaleza. A deputada federal Ana Paula, ex-vereadora, enfermeira Ana Paula, trata especificamente desse vídeo que nós vamos mostrar sobre a situação da relação do município de Fortaleza com uma das cooperativas. E ela cita nominalmente o envolvimento do genro do prefeito Evandro Leitão, que é representante de uma dessas cooperativas, no controle
da saúde do município de Fortaleza. O vídeo é uma acusação contundente. Vamos ouvi-lo. Sobre os bastidores da saúde pública do município de Fortaleza. Fica por aqui que você vai se assustar com o que eu tenho para te falar. Gente, eu tive no JF, como vocês sabem, e consegui reunir várias provas, inclusive de pessoas que estão trabalhando lá pela cooperativa. Agora, o que vocês não sabem é como está se dando esse tipo de contratação. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Veja só. Você sabia que o genro do prefeito Evandro, o doutor Francisco Furtado, tem influência direta na saúde do município de Fortaleza? Você sabia que até alguns dias atrás ele era parte da diretoria da COAP, que é uma cooperativa de trabalho que tem escravizado a enfermagem cearense aqui no nosso estado? Você sabia que ele tem influência direta na indicação do superintendente do JF, o João, que tenta impedir a autarquia federal de fazer fiscalização? Eu fiquei um pouco abismada naquele dia porque nunca havia sido tratada com seguranças, com impedimento de entrar dentro do JF para fiscalizar. Mas agora eu já sei por que é. É porque nesse angu tem caroço. E o caroço é toda essa influência e essa relação do Francisco Furtado, que é casado com a filha do prefeito Evandro. Você sabia que a contratação dessa cooperativa foi sem processo licitatório? Quando a administração pública manda fazer o processo e a administração municipal busca mecanismo para burlar, para contratar os seus indicados. Nesse angu, de fato, tem muito caroço. Esse é o começo da administração do prefeito Evandro Leitão. Pessoal, para suprir mão de obra, para suprir recursos humanos, dentro dos hospitais se chama concurso em vigor, se abre novos concursos e não busca-se burlar a legislação do direito administrativo para contratar sem licitação cooperativa que tem influência direta e familiar com o prefeito da cidade. Isso é um verdadeiro descaso, um verdadeiro absurdo. Isso é o que está acontecendo aqui na saúde pública de Fortaleza. Já era difícil a administração com Sarto, que você que me acompanhou sabe. Agora está 3 vezes pior. Bom, essa acusação da deputada federal Ana Paula, ex-vereadora de Fortaleza, conhecida como enfermeira, vereadora enfermeira Ana Paula, é uma acusação muito grave. Muito grave, que precisa de uma tomada de providências urgente do prefeito. Envolve familiar do prefeito Evandro Leitão, com influência direta na área da saúde do município. Ele ligado a uma das cooperativas. Recentemente, nós tivemos aí o envolvimento do filho do prefeito, que foi flagrado na casa ou no apartamento do deputado federal Júnior Mano, juntamente com o irmão do cantor Wesley Safadão, exatamente no dia em que a Polícia Federal fez uma busca e apreensão no apartamento do deputado federal Júnior Mano. Os dois estavam lá dormindo no apartamento com o deputado Júnior Mano. A Polícia Federal apreendeu equipamentos eletrônicos de um e de outro, do filho do prefeito e do irmão do Wesley Safadão. E, recentemente, veio a público alguns dados encontrados em eletrônicos do filho do prefeito, como relação de políticos que recebiam dinheiro de recursos desviados de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano. Nós já lembramos uma vez aqui e podemos lembrar novamente o caso do envolvimento de familiares do prefeito na administração de Fortaleza, na administração do prefeito Juraci Magalhães, um dos melhores prefeitos que Fortaleza já
registrou. Pois bem, nessa administração, era acusado o filho do prefeito de envolvimento com desvio de recursos e o genro do prefeito, Sérgio Benevides, na época deputado estadual. Chegou, inclusive, a ter um mandato cassado por conta de desvio de recursos da merenda escolar do município de Fortaleza. Juraci, como cidadão e homem público, sobreviveu a esse terremoto. O Juraci tinha musculatura, era um homem muito respeitado no estado do Ceará, sobretudo em Fortaleza. Não apenas por sua atuação de médico dermatologista, que atendia a elite fortalezense, como também de homem público, reconhecidamente ilibado. Esses escândalos do filho e do genro de Juraci macularam a imagem da administração, mas não a dele pessoalmente. Será que o prefeito Evandro Leitão tem a musculatura que tinha Juraci Magalhães para suportar essas denúncias de escândalos envolvendo o filho e o genro? Fica a indagação que eu acho deva merecer atenção do senhor prefeito e do Ministério Público Estadual e das demais autoridades cearenses.